Olá, nós estamos iniciando uma aula preparatória a concursos públicos, resolvendo questões de raciocínio lógico. Essa aula de hoje é uma aula super importante porque vai tratar de um dos assuntos mais frequentes que a gente tem em concursos públicos relacionados a raciocínio lógico. A lógica da argumentação, ou seja, argumentos e diagramas lógicos. São extremamente frequentes e úteis para você. O índice de acerto dessas questões em concursos públicos normalmente é baixo, porque você precisa ter todo um raciocínio para interpretar e umas regras também para resolver, regras lógicas. E por isso, então, a dificuldade. Então vamos fazer uma boa revisão hoje, resolvendo questões de bom nível para que você se torne cada vez mais bem preparado para enfrentar essas questões. Vamos começar já? Questão de número 1. Pedro toca piano, C e somente C, Vitor toca violino. Ora, Vitor toca violino, ou Pedro toca piano. Logo, alternativa A. Pedro toca piano e Vitor não toca violino. B. Se Pedro toca piano, então Vitor não toca violino. C. Se Pedro não toca piano, então Vitor toca violino. D. Pedro não toca piano e Vitor toca violino. Ou E. Pedro não toca piano e Vitor não toca violino. Veja, esse é um tipo de argumento chamado hipotético. Argumento hipotético é aquele formado por proposições compostas, se, então, ou e, se e somente se, proposições que você pode simbolizar por regras lógicas. Bom, você sabe que todo e qualquer argumento, sempre você parte do princípio que as premissas são verdadeiras. E aí você tenta verificar qual das proposições nas alternativas realmente pode ser considerada verdadeira na hipótese das premissas serem verdadeiras. Então, inicialmente, nós vamos chamar de P uma proposição simples que é Pedro toca piano. Vamos simbolizar por P. E vamos simbolizar por Q, Vitor toca violino. Então, Pedro toca piano é P, Vitor toca violino é Q. Aquela proposição, Pedro toca piano, C e somente C, Vitor toca violino, pode ser simbolizada por uma flechinha dupla, bicondicional. P, uma flechinha dupla, Q. C e somente C. A outra, Vitor toca violino ou Pedro toca piano, Vitor toca violino ou Pedro toca piano, é Q ou P. Essas são as duas premissas. Bom, essas duas premissas têm que ser o quê? Verdadeiras. Então, não só P, C e somente C, Q tem que ser verdadeira, como Q ou P também deve ser verdadeira. Agora, uma pergunta para você, para ver se você lembra. Quando é que um C e somente C, uma proposição bicondicional, é verdadeira? Quando ambas as proposições simples têm o mesmo valor lógico. Ambas verdadeiras ou ambas falsas. Mas ambas falsas não pode ocorrer, porque se ambas forem falsas, a primeira premissa, P, C e somente C, Q, até é verdadeira. Mas a segunda, que tem um ou, se as duas forem falsas, tanto Pedro quanto Vitor forem falsas, você vai ter uma premissa falsa. Isso não pode acontecer. Então, obrigatoriamente, as duas têm o mesmo valor lógico e esse valor tem que ser verdadeiro. Ou seja, tanto Pedro toca piano é verdadeiro, ou é verdadeira essa proposição, como também Vitor toca violino é uma proposição verdadeira. Então, as duas são verdadeiras. Para que as duas premissas sejam verdadeiras, necessariamente isso tem que acontecer. Então, analisando as alternativas. Alternativa A, P e não Q. Ora, o E que você tem nessa proposição composta obriga que as duas sejam verdadeiras para essa proposição ser verdadeira. Como não Q é falsa, então essa proposição é falsa, a alternativa A está descartada. A B, P, se P, então não Q. Observe que P é verdadeira e não Q é falsa. E quando você tem um então, uma implicação, onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição é falsa, a alternativa B é falsa. C. Não P, então Q. Não P é uma proposição falsa. Q é verdadeira. Um falso implicando num verdadeiro, pela regra lógica que a gente conhece, falso implicando verdadeiro dá verdadeiro. Então essa alternativa C é necessariamente verdadeira e, portanto, pode ser conclusão do argumento. Então a letra C já é a resposta. Vejamos se tem mais alguma outra. Alternativa D. Não P e Q. Essa é falsa porque não P já é falsa. E, portanto, tendo um E, a proposição inteira fica falsa. E a alternativa E, não P e não Q. As duas são falsas, com E,
ambas são falsas e, portanto, a proposição inteira fica falsa. Portanto, somente a alternativa C, que diz, se Pedro não toca piano, então Vitor toca violino, é a única resposta, é a única conclusão realmente verdadeira do argumento. Entendeu a questão? É sempre assim. Supõe as premissas verdadeiras e verifica qual das alternativas realmente pode ser considerada verdadeira com base nisso. Tá ok? Vamos continuar? Questão 2. Das premissas, nenhum A é B, alguns C são B, segue necessariamente que, alternativa A, nenhum A é C, B, alguns A são C, C, alguns C são A, D, alguns C não são A, ou alternativa E, nenhum C é A. Então, nesse tipo de problema, nós temos um argumento que é do tipo categórico. Categórico porque as premissas da questão, elas são com quantificadores. As primeiras palavras de cada premissa são nenhum, alguns, podia ser existem, podia ser todos. Esse tipo de questão você pode resolver por meio de diagramas. Ou seja, você pode representar as categorias, que são os conjuntos dados, e fazer uma análise em cima do desenho que você está construindo. Por exemplo, na primeira premissa, nenhum A é B. Que tipo de desenho leva a essa premissa? Nenhum A é B significa que o conjunto A e o conjunto B não têm elementos comuns. Ou seja, você vai fazer o desenho do conjunto A e do conjunto B, ambos disjuntos, quer dizer, separados sem qualquer elemento comum. Na segunda premissa, alguns C são B. O que você vai fazer? Você vai acrescentar um novo conjunto C nesse desenho. Agora, esse conjunto C, ele tem que ter algum elemento com o conjunto B? Se alguns C são B, evidentemente, esse conjunto C tem uma intersecção com o conjunto B. Agora, a gente pode fazer esse conjunto C fazendo uma intersecção com o conjunto B e também com o A. Pode ser? Pode. Agora, o problema não diz que alguns C são A. Está dizendo necessariamente que alguns C são B. Então, ao fazer a intersecção do C com B, eu tanto posso fazer o C também fazendo uma intersecção com A, permitindo a possibilidade de algum C ser A, ou eu também posso fazer, e isso não estaria errado, é uma possibilidade viável, colocar o conjunto C com intersecção com o B, mas não com o A, de forma que alguns C sejam B, mas nenhum C seja A. Isso também é viável. Não é possível a gente precisar com exatidão a posição do conjunto C pelas duas premissas. A gente não consegue responder isso. Então, tanto pode acontecer o quê? Que algum C seja A ou que nenhum C seja A. Mas necessariamente algum C é B, né? Algum C tem que ser B. Então vamos fazer uma análise no problema assim completo. Observe. Observe então pelos diagramas aqui que o conjunto A, ele não tem elemento com o conjunto B, pois nenhum A é B. O conjunto C, ele tem que ter intersecção com o conjunto B. Isso é obrigatório. Então nós fizemos aqui essa possibilidade que está em amarela, na figura, significa que algum C pode ser A. Mas se a gente fizer o conjunto C nessa posição, algum C é B, mas nenhum C é A. Então, o tanto pode, né, essas duas opções do C são viáveis. Ele tenha algum C que seja B e seja A, algum C que seja B, mas nenhum C seja A. Então, a primeira alternativa, letra A, nenhum A é C. Se a pessoa faz o conjunto C aqui, ó, nessa posição, ela é capaz de marcar verdadeira essa afirmação, porque nenhum C é A ou nenhum A é C, que dá no mesmo. Mas se a pessoa fizer o conjunto C nessa posição aqui, onde ela tem intersecção com o B, que é obrigatório, e tem com o A, ela acaba percebendo que essa conclusão não é necessariamente verdadeira. Porque algum C pode ser A ou nenhum C pode ser A. Então a gente não pode marcar essa. A gente só marca quando ela é necessariamente verdadeira. E o que é isso? É 100% verdadeira. Se ela puder ser falsa no mísero caso, não pode marcar. Alternativa B diz alguns A são C. Se a pessoa faz o desenho do C aqui, nessa posição, alguns C são A. Pois é, aí marcaria verdadeira, mas pode acontecer de nenhum C ser A se ele faz a outra possibilidade. Por isso que é importante fazer os dois desenhos, porque a gente percebe que não dá para garantir que alguns A sejam C e também que nenhum A seja C. Portanto, a alternativa B, você também não marca.
A alternativa C, se você prestar bem atenção, ela é exatamente equivalente a B. Pois a letra B diz, alguns A são C, e a letra C diz, alguns C são A, dá no mesmo. Ele está querendo dizer que o A e o C têm algo em comum, e isso não é necessariamente verdadeiro. Por isso não marque a letra C também. E a D, alguns C não são A. Veja, alguns C são B. Isso a gente pode garantir. Então essa região em azul aqui, ela necessariamente ela vai ocorrer. Mas essa região em azul é algum C que é B. Mas nenhum A é B. Então se tiver algum C que ele é B, certamente ela não será A, pois nenhum A é B. Então se tiver algum C que é B, isso tem, e nenhum A é B, esse C certamente não será A. Independentemente da situação que eu coloco, essa tem que ser verdadeira. Alguns C não são A. Por quê? Porque alguns C são B e pelo fato de serem B, não serão A. Porque nenhum A é B. Então a D é necessariamente verdadeira, entendeu? Já a alternativa E, ela está errada porque ela é equivalente à alternativa A. Que dizia nenhum A é C, nenhum C é A, dá no mesmo. Você pode dizer em algumas situações é, mas em outras talvez não seja. Então não dá para marcar. Por isso a única resposta correta mesmo é da alternativa D. Ok? Esse tipo de questão a gente faz assim, analisando as alternativas para marcar qual realmente é a questão correta. Tá legal? Vamos em frente? Questão número 3. As letras P, Q e R representam proposições e os esquemas representam 4 formas de dedução, nas quais, a partir das duas premissas, proposições acima da linha tracejada, deduz-se a conclusão, proposição abaixo da linha tracejada. Os símbolos não e então são operadores lógicos que significam, respectivamente, não e então. E a definição de ou é dada na seguinte tabela verdade. Você tem a tabela com P e Q, né? Observe na última coluna da tabela, P ou Q, e ele é sempre verdadeiro, P ou Q, com exceção da última linha. Quando P e Q são falsas, o ou fica falso. É assim que a gente memoriza mais fácil. Um ou é falso quando as duas são falsas. Nos demais casos, o ou é verdadeiro. Continuando. Considere a seguinte argumentação. Se juízes fossem deuses, então juízes não cometeriam erros. Juízes cometem erros, portanto, juízes não são deuses. Essa é uma dedução da forma 4. Veja, ele não está querendo avaliar se você concorda, é válido esse raciocínio ou inválido. Ele só está querendo identificar se essa dedução é a forma de dedução da forma 4. O que a gente pode fazer? Primeiro, vamos estabelecer simbolicamente quais são as proposições. Vamos chamar de D, que tem a ver com deuses. Juízes são deuses, ou juízes fossem deuses. Juízes, deuses, D. Não E seria juízes não cometem erros. E é de erros. Não E, juízes não cometem erros. Portanto, a primeira premissa fica, se D, então não E. Quer dizer, se juízes fossem deuses, então eles não cometeriam erros. Ok. E a premissa 2 seria apenas E. Juízes cometem erros. E a conclusão, qual seria? Juízes não são deuses. Muito bem. Essa forma de dedução é a forma 4? É só para a gente marcar certo ou errado. Não é para você marcar qual é a alternativa correta. Cada afirmação é certa ou errada. Nesse caso, a resposta é certa. Ou seja, o item é certo, porque a forma de dedução, quando você compara os dois, pode perceber que a forma de dedução que foi colocada aí, claro, as letras são diferentes, mas a forma, né, a forma como está sendo avaliada é a mesma. Então o item está certo. Próximo. Considere a seguinte dedução. De acordo com a acusação, o réu roubou um carro ou roubou uma motocicleta. O réu roubou um carro, portanto o réu não roubou uma motocicleta. Essa é uma dedução da forma 2? Vamos analisar isso? Primeiro, vamos representar para simbolizar isso. Proposições, vamos chamar de C, que é a primeira letra da palavra carro, só para facilitar a representação. C significa a frase, o réu roubou um carro. C. M. O réu roubou uma motocicleta. M. A premissa 1, como é que fica? É C ou M. O réu roubou um carro ou roubou uma motocicleta. Premissa 2. C.
o réu roubou um carro. E a conclusão seria não M, o réu não roubou uma motocicleta. Observe, quando você vê como que ele foi conduzido a forma desse argumento, ele não tem a forma apresentada no problema. Não tem. Então esse item está errado, porque na negação você está invertendo a negação e a conclusão está sendo diferente. E, portanto, você não está conseguindo a mesma forma de dedução. E ele estava dizendo apenas que a forma é a mesma, e a gente discorda disso, portanto o item é errado. Vamos em frente. Dadas as premissas, se P, então Q. Não Q. Se R, então P. É possível fazer uma dedução de não R usando-se a forma de dedução 4. Primeiro, a terceira premissa que você tem na questão é se R, então P. E a primeira premissa é se P, então Q. Então veja, você tem duas premissas onde a saída de uma delas é R, a chegada é P. A outra, a saída é P, justamente a chegada dessa terceira premissa, e a continuidade é a chegada em Q. Então é como se fosse um efeito dominó, onde a primeira derruba a segunda peça e a segunda derruba a terceira. Então, se eu pensar assim, a primeira derruba a segunda e a segunda derruba a terceira, eu posso pensar que a primeira derruba qual? A terceira. Então, a forma de dedução que você tem, se R então P, se P então Q, dá para pensar como dedução disso, se R a primeira, então Q. Entende? É uma transitividade que a gente fala, ou seja, você está transitando nas peças. Então, da primeira à terceira. Então, o argumento que você tem, se P então Q, não Q, se R então P, você pode substituir por se R então Q, como a gente mostrou. Então, a gente pode resolver, quer dizer, deduzir disso, que o argumento pode ser de uma forma mais simples, se R então Q e não Q. Se R então Q e não Q. Então, observe na figura agora, que você percebe que é exatamente a dedução. Apenas a gente tinha que transformar essas duas em uma só, o que você podia ter feito. E aí perceber que a dedução realmente, a gente está utilizando essa forma de dedução. E, portanto, o item está certo também. Ok? Vamos em frente. Na forma de dedução 1, pense que a conclusão será verdadeira sempre que as duas premissas forem verdadeiras. Veja, esse item ele está dizendo o quê? Que o argumento é válido. Ele está dizendo que a conclusão é verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras. E isso é o que se diz quando o argumento é válido. Então, a premissa 2, ela é do tipo não P. E a premissa 1, do tipo P ou Q. E a conclusão é Q. Bom, pensa o seguinte comigo. Não P, a primeira, ou a premissa 2, no caso, ela é verdadeira. Isso é obrigação. Premissa tem que ser verdadeira, supostamente. A negação de P é verdadeira, então P é falsa. Então, na premissa 2, se você tem P ou Q, e essa premissa 1, melhor dizendo, essa premissa 1, ela tem que ser verdadeira, se P você sabe que é falsa, porque não P, a premissa 2 é verdadeira, então P é falsa, para que essa premissa 1 seja verdadeira, se obriga a que a proposição Q presente na premissa 1 seja verdadeira. Então, P pode ser falsa, mas Q necessariamente é verdadeira, que é a conclusão do argumento. Então, por uma análise de verdadeiros ou falsos, supondo as premissas verdadeiras, você percebe que é necessariamente verdadeira a Q. E, portanto, é uma forma de dedução válida e, portanto, a resposta é o item é certo. Ok? E essa foi uma avaliação, não era para você ver qual era a forma de dedução, e sim avaliar se ele era válido. E nesse caso, é. Vamos em frente? Questão número 4. Quem não fuma, economiza dinheiro. Nenhum vegetariano fuma. Logo, alternativa A. Quem fuma não economiza dinheiro. B. Quem economiza dinheiro é vegetariano. C. Todo vegetariano economiza dinheiro. D. Nenhum vegetariano economiza dinheiro. Ou alternativa E. Algum vegetariano não economiza dinheiro. Bom, a gente vai analisar essas alternativas fazendo diagramas. Por quê? Nenhum vegetariano, algum, existem, todos. Quer dizer, esse tipo de argumento é argumento do tipo categórico. Né? Você já conseguiu perceber isso? Quando você utiliza a regra verdadeiro, falso, né? Quando você usa um diagrama quando as palavras são todos, nenhum, algum, aí você faz um desenho. Tá?
Então vamos analisar num esquema de diagramas como é que a gente pode ver a validade ou não desse argumento. Observe então aqui no diagrama, foi construído o conjunto dos não fumantes como subconjunto do conjunto das pessoas que economizam dinheiro. Por que foi feito isso? A frase, primeira premissa, diz: quem não fuma economiza dinheiro. Repare que o elaborador, ele talvez, na tentativa de esconder um pouco essa relação, ele começou a frase com quem. Bom, como é que a gente pode interpretar essa frase de um jeito melhor? Quem eu posso trocar por se. Se não fuma, então economiza dinheiro. Ou seja, dá até para dizer assim, todos os não fumantes economizam dinheiro. Então a primeira categoria, que é a categoria dos não fumantes, ela tem que estar necessariamente contida na categoria dos que economizam dinheiro. Então são várias maneiras de escrever, né? Se A, então B. Se A, então B, quer dizer que todo A é B. Dá no mesmo. Por exemplo, uma frase mais em relação à geografia, né? Todo baiano é brasileiro. Tá certo isso? Tá. Se sou baiano, então sou brasileiro. Não dá no mesmo? Ó, agora como que ele escreveu? Quem é baiano é brasileiro. Dá no mesmo. Então, a primeira categoria, no caso dos não fumantes, está contida na categoria dos que economizam dinheiro. Por isso é que a gente fez o desenho dessa maneira. O conjunto dos não fumantes está inteiramente contido do conjunto dos que economizam dinheiro. Repare que por esse diagrama aqui, uma pessoa que está aqui, ó, nessa posição aqui, o que ela é? Ela é não fumante? Não, não fumante está aqui, ó. Então ela é uma pessoa que fuma. Economiza dinheiro? Economiza dinheiro, porque pertence ao conjunto das pessoas que economizam dinheiro. Uma pessoa que está aqui, por exemplo, nessa situação, é fumante? É, porque aqui são os não fumantes. Então, fora desse conjunto menor, a gente tem um conjunto de pessoas que fumam. E aqui a pessoa não economiza dinheiro, porque ela não pertence ao conjunto maior. Portanto, se não fuma, necessariamente economiza dinheiro. Agora, se economiza dinheiro, pode fumar ou não. E outra coisa, o fumante, o que está fora desse conjunto aqui, ó, porque esse conjunto aqui é de não fumante, né? Então, quem está fora dele, toda a região de fora, ó, como é que eu estou mostrando, ó, toda essa região de fora desse conjunto aqui, necessariamente é um fumante. Então, o fumante pode ser que ele economiza dinheiro, aqui ó, nesse caso aqui, ó, pode ser que ele não economize dinheiro. A única coisa que a gente tem garantida é que o não fumante, ele necessariamente economiza dinheiro. O fumante a gente não sabe, e quem economiza dinheiro também não sabemos se ele é ou não é fumante. Tá, e agora a segunda premissa. Nenhum vegetariano fuma. Pense nessa proposição. A palavra nenhum, ela indica o quê? Indica que os dois conjuntos nada têm em comum. Não tem intersecção, eles são disjuntos. Mas quais são os conjuntos? Nenhum vegetariano fuma. O conjunto dos vegetarianos e o conjunto dos fumantes. Então agora, no desenho, eu tenho que acrescentar o conjunto dos vegetarianos. Onde estaria esse conjunto? É a pergunta. Veja, se eu colocasse o conjunto dos vegetarianos, vamos chamar de V, aqui, ó. Será que ele poderia estar aqui? Conjunto dos vegetarianos? Não pode, sabe por quê? Porque se essa parte aqui é o conjunto dos não fumantes, toda a parte de fora, né, como eu já falei, ó, é o conjunto dos fumantes. Então, toda essa região aqui são pessoas que fumam. Muito bem, onde é que estão os vegetarianos? Estão aqui, ó. Você concorda comigo que se eu considerar o conjunto todo de fora como sendo o conjunto dos fumantes, vai ter aqui vegetariano que fuma? Vai. Não pode acontecer isso, porque nenhum vegetariano fuma. Tá, então se eu colocasse esse conjunto, vamos imaginar em outro lugar, aqui, por exemplo, ó, aqui fora. Também não dá, porque ó, se essa parte aqui ó, é não fumante, a gente vai ter elementos fumantes vegetarianos. Nenhum vegetariano fuma. Portanto, não pode. Será que eu poderia colocar aqui, então, aqui dentro, ó, nessa situação, conjunto dos vegetarianos? Também não. Sabe por quê? Embora aqui a gente tenha alguns vegetarianos que não fumam nessa região aqui, o fato de ter uma parte do conjunto fora significa que aqui vai ser fumante e vai ser vegetariano. Conclusão, o que a gente pode dizer necessariamente então? Que o conjunto dos vegetarianos, ele tem que estar inteiramente contido aonde?
no conjunto dos não fumantes. Porque se nenhum vegetariano fuma, todos os vegetarianos não são fumantes. E, portanto, aonde é que vai ficar o conjunto dos vegetarianos? Ele vai ter que estar aqui, ó. Entende? Se aqui eu colocar o conjunto dos vegetarianos, o que vai acontecer? Todos os não fumantes, ó, aqui todos os fumantes, né? Todos os fumantes nada terão em comum com esse aqui. Ou seja, todos os vegetarianos serão não fumantes. Ou seja, nenhum vegetariano é fumante. Então, necessariamente, a gente pode dizer que está aqui a situação. Então, vamos analisar as alternativas para ver se a gente consegue responder qual delas é. A primeira, quem fuma não economiza dinheiro. Vamos analisar quem fuma. Veja, ó, esse aqui ó, é fumante. Economiza dinheiro? Economiza. Então, quem fuma, tá aqui, ó, pode economizar dinheiro ou aqui pode não economizar dinheiro. Então, não é necessariamente verdadeira. O fumante ele pode economizar ou não. Pelas premissas, não dá para responder. Alternativa B. Quem economiza dinheiro é vegetariano. Veja, quem economiza dinheiro está aqui, né? Se tiver aqui, ó, não é vegetariano, porque o conjunto dos vegetarianos está aqui. Então, quem economiza dinheiro pode ser vegetariano? Pode, como pode não ser. Então, a gente não pode marcar, como sempre, né? A alternativa correta é aquela que é 100% garantida. Se puder ser 1% falsa, não serve. Alternativa C. Todo vegetariano economiza dinheiro. Se o conjunto dos vegetarianos está aqui, ó, todo e qualquer vegetariano, ele não é fumante, com certeza, né? Porque ele está dentro do conjunto dos não fumantes. Agora, se todo não fumante economiza dinheiro, todo vegetariano vai economizar dinheiro. Isso a gente pode garantir. Todo vegetariano economiza dinheiro. Então essa com certeza pode ser marcada. A alternativa D dizia, nenhum vegetariano economiza dinheiro. Se o conjunto dos vegetarianos está aqui, né? E se nenhum vegetariano economiza dinheiro, não faz sentido, porque todo vegetariano economiza dinheiro. Essa é necessariamente falsa. Essa não é que pode ser falsa, essa é falsa certeza. E a alternativa E, algum vegetariano não economiza dinheiro. Se o conjunto dos vegetarianos está aqui, ó, né, nessa situação, a gente pode garantir que todo vegetariano economiza dinheiro. Portanto, algum vegetariano não economiza dinheiro? Não, está errado. Portanto, a única situação possível é exatamente essa aqui, ó. Não existe outra maneira a não ser essa aqui da gente colocar. Portanto, todo vegetariano é não fumante. E como todo não fumante economiza dinheiro, todo vegetariano economiza dinheiro. Essa, com certeza, é a resposta correta. Percebeu? Tem que sempre analisar todas as possibilidades. Aquela que necessariamente é verdadeira, você marca. Portanto, a resposta é a alternativa C. Todo vegetariano economiza dinheiro. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha aproveitado essas questões, que são super importantes. Isso cai bastante, aparece demais em concursos públicos. E nesses dois tipos de raciocínio você tem que explorar. Tanto usando regras lógicas, quanto diagramas lógicos. A gente se encontra ainda, hein? Continue estudando e um grande abraço.